Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Melissa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produto de solubilidade. Já se inscreveu no canal? Se inscreva e ative as notificações. Bom, o que é o produto de solubilidade ou constante do produto de solubilidade? Quando eu coloco um sal em água, por exemplo, ele se dissocia, formando, no caso aqui, Ba2+, e SO4, 2-. Como é que fica a constante de solubilidade, constante do produto de solubilidade? A constante é produto sobre reagente elevado aos coeficientes. Então, vai ser a concentração do bário 2+, vezes a concentração do sulfato, SO4, 2-, vou dividir pelo BaSO4? Por que não? Porque o BaSO4, ele é sólido, e sólido não aparece na fórmula da constante. Então, vai ficar Ba2+, SO4, 2-, então a concentração do bário 2+, concentração do sulfato, não vou dividir pela concentração do reagente, porque o nosso reagente é sólido à temperatura ambiente. Todo produto iônico é sólido à temperatura ambiente. Então, se eu tiver aqui uma solubilidade S, a proporção é de 1:1:1, então aqui vai ser S, aqui vai ser S também. Então, como é que vai ficar a nossa constante de solubilidade? Vai ficar S vezes S. Então, vai ficar S². S é a solubilidade, tá? Em mol por litro. Bom, e se eu tiver, por exemplo, cloreto de chumbo 2? Eu tenho aqui Pb2+, aquoso, e 2Cl- aquoso também. Qual é a solubilidade? Também vou chamar de S. Aqui vai ser S, aqui vai ser 2S. Então, como é que fica a fórmula do KS ou KPS? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes elevado aos coeficientes. Então, a concentração do chumbo 2+, vezes a concentração de Cl- e eu também não vou dividir pela concentração do reagente, porque o nosso reagente ele é sólido, e sólido não aparece na fórmula da constante. Então, substituindo aqui, nosso KS vai ficar S, que é a solubilidade do chumbo 2+, vezes 2S². 2S² vai dar 4S², vezes S, o nosso KS vai ser 4S³. Então, a forma de calcular o KS vai depender do tipo de fórmula que a gente tem. Aqui a proporção é de 1:1, um cátion para um ânion. Então, ficou só S². Aqui é 1:2. Então, muda a forma de calcular o KS ou KPS. Se eles tiverem fórmulas semelhantes, no caso aqui, um cátion para um ânion, um Ba2+, um SO4, 2-, um Ag+, um e menos, e for dado o KS ou KPS para a gente, por exemplo, o sulfato de bário tem KS de 10⁻10. O iodeto de prata tem KS de 10⁻16. Como eles têm fórmula semelhante, 1:1, eles vão ter a mesma maneira de se calcular o KS ou calcular esse S.
Então, eu posso simplesmente analisar os produtos de solubilidade e saber o seguinte, que quanto maior o KS, mais solúvel vai ser aquele composto. Se eles não tiverem o mesmo tipo de fórmula, eu não posso comparar os valores de KS para determinar quem é mais ou menos solúvel. Aí eu teria que calcular o S. Então, por exemplo, como é que fica aqui o cálculo desse S? Esse S vai ser a raiz quadrada do KS, que no caso aqui é o 10 a menos 10. Então, a nossa solubilidade aqui vai dar 10 a menos 5. Aqui, como é que eu calculo esse S? Esse S vai ser a raiz cúbica do KS dividido por 4. Tá? Passei esse 4 que estava multiplicando aqui para baixo e dividindo, e aí eu extraí a raiz cúbica. Então, a forma de calcular a solubilidade ela é diferente. Então, se os compostos não tiverem fórmulas semelhantes, se as fórmulas dos compostos forem diferentes, para a gente saber quem é mais ou menos solúvel, a gente precisa calcular a solubilidade. A gente só pode comparar valores de KS para saber quem é mais ou menos solúvel se eles tiverem o mesmo tipo de fórmula, mesma proporção de cátions e ânions. Agora, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho alguma solução, eu vou medir a concentração de bário e sulfato nessa solução. A gente tem como prever se aquela solução vai precipitar ou não. Se eu tiver o produto da concentração do bário 2+, e a concentração do sulfato igual ao KS, então eu multipliquei aqui bário e sulfato, e eu encontrei 10 a menos 10. Significa que essa solução, ela é uma solução saturada. Então, qualquer ponto dessa curva em que eu encontro um produto da concentração do bário pelo sulfato igual ao KS, a gente tem aqui uma solução saturada. Agora, eu multipliquei o bário pelo sulfato e eu encontrei um valor menor do que o KS. Então, eu encontrei aqui uma proporção de bário e sulfato um valor menor do que o meu KS. Qualquer ponto aqui abaixo da curva, a gente tem uma solução insaturada. E se eu medir o produto da concentração de bário e sulfato e encontrar um valor aqui para cima, mais do que o KS, a gente vai ter momentaneamente uma solução supersaturada. Por que eu coloquei momentaneamente? Porque essa solução supersaturada, ela é instável. Em seguida, ela vira uma solução saturada com corpo de fundo, ou seja, vai ocorrer precipitação, tá? Então, ela é supersaturada, ela praticamente não existe na forma de supersaturada e ela vira uma solução saturada com corpo de fundo, ou seja, vai ocorrer a precipitação, certo? Você lembra a diferença de uma solução supersaturada para uma solução saturada com corpo de fundo? Supersaturada significa que você tem mais do que o máximo permitido dissolvido. Só que bastou você encostar naquela solução supersaturada, justamente por ela ser muito instável, ela vira uma solução saturada e aquela quantidade que está a mais vai precipitar. Então, se eu fizer o produto da concentração do bário pela concentração do sulfato e for maior do que o KPS, eu sei que aquela solução ela é saturada com corpo de fundo, que vai ocorrer uma precipitação. Certo? Pode tirar uma foto, pode dar um print no resuminho.
Espero que tenha gostado, que tenha entendido. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar com os amigos, de seguir o canal, ative as notificações e um super beijo para você. Tchau, tchau!